Olá pessoal, tudo bem? Nós encerramos na semana passada o estudo da audiência do artigo 334, então lembrando que nós vimos a petição inicial, estamos na fase postulatória, né? Vimos a petição inicial, tudo que diz respeito a ela, o pedido, vocês fizeram uma petição inicial, aí vimos a audiência do artigo 334, antes disso vocês, claro, vimos também a citação, os atos de comunicação processual, aí sim a audiência do 334, e vimos naquela oportunidade que, não havendo acordo naquela audiência, o réu teria então a oportunidade de apresentar contestação. Começamos hoje então um item que nós chamamos de, antigamente nós chamávamos, podemos chamar ainda, não há problema, de respostas do réu, né? Eu gosto mais de chamar de atitudes do réu, porque nem sempre serão necessariamente formas de resposta, né? São as atitudes que o réu, então, vai poder tomar no processo. Ainda estamos limitados, claro, à fase postulatória, depois é que sairemos dela, e na semana que vem vocês vão entender isso melhor, tá? Fato é que o réu tem, como vocês bem sabem, já estudaram isso lá nos princípios, o direito de defesa, o direito de se defender. Nós estamos falando, então, de defesa. A defesa, que é um outro grande instituto processual, né? Se nós tivermos que escolher aí, colocar aí lado a lado os 4 grandes institutos do processo civil, os pilares, né, que vão orientar várias das coisas que nós vamos estudar aqui, nós temos a ação, a jurisdição, o processo e a defesa. Imagino que os 3 primeiros vocês já tenham visto no primeiro semestre. A defesa também viram, de certo modo, ao tratar do contraditório e da ampla defesa, e agora está na hora de nós vermos tecnicamente como que isso funciona, né? Como que isso acontece no processo. Claro que é uma decorrência de um princípio constitucional, do contraditório e da ampla defesa, a ideia de participação no processo. Lembrem-se de que a legitimidade do processo vem da legitimidade da jurisdição, e para nós termos um processo legítimo e um exercício da jurisdição legítimo, nós precisamos ter o uso da técnica adequada, e aí a ideia de trabalhar uma técnica que atenda ao direito, que garanta a tutela dos direitos é fundamental, o respeito da decisão aos direitos fundamentais e a participação devida no processo. O professor Marinoni vai dizer isso desde a primeira edição do seu Teoria Geral do Processo, isso continua sendo dito lá no curso de Processo Civil, no volume 1, que agora é feito por ele, pelo professor Daniel e pelo professor Sérgio. Então, a ideia de participação legitima o exercício da jurisdição, legitima o processo. Então é relevantíssimo nós entendermos como, afinal de contas, o direito de defesa é exercido. E ele é um contraponto do direito de ação. Não à toa, muito do que se aplica ao direito de ação vai se aplicar ao direito de defesa. Enquanto vem o autor e pede uma tutela jurisdicional, vem o réu e tenta impedir o exercício e até mesmo a obtenção desta tutela jurisdicional. O autor pede, o réu impede, clássico, né? Sempre trabalhamos com essa ideia. Depois nós vamos ver que o réu pode fazer outras coisas também. Ele pode não só tentar impedir a tutela, ele pode devolver um pedido para o autor, por exemplo. Mas veremos isso na semana que vem. Por hora, é importante entender que o direito de defesa é um contraponto ao direito de ação. A ideia de ter o direito a uma técnica adequada que se aplica ao autor também se aplica, claro, inevitavelmente ao réu, e vem então este réu no processo com o direito de plena participação. Vejam que esse direito não se exaure na mera apresentação de uma contestação. Para muito além disso, é um direito que só se efetiva se realmente aquele réu tiver garantido para si o direito de defesa, o que inclui a apresentação de contestação, o que inclui a apresentação, o pedido, possibilidade de produção de provas, o acompanhamento da prova no processo, a participação na produção da prova, o direito a recorrer, o direito a impugnar um pedido de tutela provisória, o direito a recorrer de uma decisão que concede uma tutela provisória ou qualquer outra decisão que o prejudique no processo. Todas essas nuances se enquadram naquilo que amplamente nós entendemos como direito de defesa decorrente do contraditório, por sua vez decorrente do devido processo legal, ok? Então é importante compreender onde nós estamos entrando, né? Nós estamos falando agora de uma defesa técnica
uma parte fundamental do procedimento em que o réu vai exercer um direito garantido constitucionalmente, que é contraponto do direito de ação. Então, tudo aquilo que vocês viram relativamente ao direito de ação vai gerar reflexos aqui também, na medida em que o direito de defesa é um contraponto do direito de ação. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Até para nós sabermos entender, agora compreender o que vem, né? Que disciplina é essa, o que o código vai trazer, as restrições que ele traz, etc. Ok? Nós vamos começar pela contestação. Há várias outras atitudes que o réu pode tomar no processo, e vocês já viram várias delas, né? A própria possibilidade de provocar o ingresso de terceiros no processo é uma possível atitude do réu. Então, o réu pode fazer uma denunciação da lide, ele pode provocar um chamamento ao processo, vocês já sabem de tudo isso. Eu fiz, inclusive, lá no roteirinho de vocês, um quadrinho mostrando pra vocês como que isso vinha no CPC de 73 e como que vem agora. É bacana para vocês entenderem a racionalidade do sistema. Houve uma mudança interessante nessa perspectiva, na medida em que o CPC de 2015 reduz um pouco as petições que o réu poderia fazer no processo e traz muitas coisas para dentro da contestação. Então, muitas das coisas que nós vamos ver agora, antes eram peças separadas que o réu tinha que fazer, e agora não. Agora ele faz dentro da contestação, de forma muito mais fácil, porque a ideia do CPC é realmente facilitar, né? Nós sabemos disso, já vimos isso. Então, nós vamos começar pela contestação, que é a forma de exercício do direito de defesa do réu, quando esse réu vem para o processo para justamente impugnar a pretensão do autor, impugnar o próprio direito à obtenção de tutela jurisdicional do autor, na medida em que ele vai trazer uma série de possibilidades para o réu alegar que se referem a questões que podem parar desde já aquele processo, né? Pode demonstrar que aquele autor, sequer pode prosseguir com aquele processo, porque ele não atende alguns requisitos necessários, porque as condições da ação não estão presentes. É um momento, então, para o réu tentar ou mostrar que o mérito não vai poder ser analisado, que a tutela jurisdicional não vai poder ser concedida, ou então que a pretensão, que o mérito tem que ser julgado improcedente. Vejam os termos também, né, gente? Improcedência do pedido é o que o réu vai pedir na sua contestação. Vocês vão fazer uma contestação, né? Nós vamos trocar as petições de vocês e vocês vão fazer as contestações no LPJ do quarto trimestre. E aí vocês vão entender justamente, inclusive, a ordem de alegação. Como que nós trazemos todas essas alegações no processo. Entendam, então, que a contestação é o momento em que o réu vai impugnar a pretensão do autor, impugnar a petição inicial do autor, impugnar a pretensão do autor, enfim, demonstrar que ou aquela ação tem que ser extinta sem resolução do mérito, porque não estão presentes os requisitos necessários para o julgamento do mérito, ou que, se julgado o mérito, este mérito tem que ser julgado de forma improcedente. O pedido mérito, pedido aqui, né? Não se esqueçam de todas as nuances que nós vimos a respeito da causa de pedir, mas quando eu falo mérito aqui, eu estou falando de pedido. O pedido tem que ser julgado improcedente, ok? Como o réu faz isso? É na contestação. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão fundamental. Mais adiante nós vamos ver, inclusive, que a ausência de apresentação de contestação pelo réu validamente citado implica em revelia, um estado que resulta, possivelmente, na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, porque o réu ficou inerte, ele não veio para o processo, e é a apresentação de contestação que marca a revelia. Ele veio, mas ele apresentou outra coisa que não é contestação. Aí nós vamos ter que analisar se isso afasta ou não os efeitos da revelia. Mas, rigorosamente falando, o conceito de revelia é a ausência de apresentação de contestação. Então, vejam como é importante isso que nós vamos estudar agora, ok? Estudar nessa aula de hoje, tá? Quando nós olhamos para a contestação e para esta forma, então, de exercício do direito de defesa do réu, nós temos duas possíveis formas de defesa que vão aparecer, dois tipos de defesas que vão aparecer ali, uma defesa direta, uma defesa indireta. O réu pode simplesmente comparecer no processo e negar o fato constitutivo do direito do autor. Fatos constitutivos são aqueles que o autor traz para
justificar sua pretensão, que integram a causa de pedir do autor. O réu vem e nega esse fato constitutivo. Celebrei o contrato com esse réu. Não celebrei contrato nenhum com esse autor. Nunca vi esse autor na vida. O contrato não foi celebrado. Isso é uma defesa direta, porque é uma defesa que nega diretamente a pretensão, ou melhor, o fato constitutivo apresentado pelo autor. O réu pode simplesmente dizer: não fiz esse contrato, nunca celebramos esse contrato que este autor está dizendo que eu celebrei com ele para poder ter essa obrigação que ele está dizendo que eu tenho. Imagine uma ação de cobrança, uma ação de obrigação de fazer fundada num contrato, por exemplo. De outro lado, pode ser que o réu não se limite a negar o fato apresentado pelo autor. Pode ser que, além disso, e depois nós vamos entender que ele pode fazer tudo isso junto, mas depois a gente entende isso, ele pode também apresentar fatos que impugnem, extinguam ou impeçam o exercício ou o fato constitutivo apresentado pelo autor. São as chamadas defesas indiretas. Defesa indireta, portanto, nada mais é do que o réu trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Porque o réu pode se limitar a dizer: não fiz o contrato. Mas o réu pode dizer: ok, fiz o contrato, mas já paguei. Quando o réu diz que ele já pagou, ele está trazendo inclusive um fato novo, que impede o fato apresentado pelo autor. A depender do pagamento, inclusive extingue aquele fato constitutivo apresentado pelo autor. É um fato, então, impeditivo. Quando vem o réu e diz, por exemplo: é verdade, celebramos um contrato, eu não cumpri realmente a minha obrigação, mas é porque havia uma obrigação que o autor tinha que cumprir antes para que eu pudesse cumprir a minha, a tal da exceção de contrato não cumprido. Ele está trazendo também um fato novo, que vai modificar o fato constitutivo apresentado pelo autor. É uma defesa indireta. Ele pode também apresentar uma alegação de prescrição. Por exemplo, ele pode alegar que há uma compensação de valores. Realmente eu celebrei esse contrato, eu não paguei, mas ele também me deve. Então eu quero compensar essas dívidas, ele me deve 50, eu devo 50 para ele, ninguém deve nada para ninguém. Também temos ali uma defesa indireta. Então a diferença entre elas é que na defesa direta o réu se limita a negar o fato constitutivo do direito do autor. Na defesa indireta ele apresenta um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vejam que aqui nós estamos falando das defesas de mérito, né? Numa classificação que envolve já a discussão do mérito no processo, mas que é importante que vocês conheçam desde já, ok? Porém, antes das defesas de mérito, existe uma classificação de defesas também muito importante que diz respeito às defesas processuais. Vejam que a divisão, e vocês estão vendo tudo isso ali no material que eu preparei para vocês, é entre defesas processuais e defesas de mérito. Tá? A defesa direta e indireta já está aqui, não é toda defesa de mérito, mas antes disso nós temos defesas processuais, que o réu apresenta no processo. Essas defesas processuais podem ser dilatórias ou peremptórias. Elas podem simplesmente postergar o procedimento, exigir alguma atitude que faça com que algo deva ser adaptado no procedimento, ou elas podem extinguir o processo, porque de fato elas inviabilizam o prosseguimento do processo. Estas são as peremptórias. Então as dilatórias postergam o procedimento, as peremptórias acabam com o processo ali mesmo, ok? As defesas processuais vão aparecer no artigo 337 do CPC. E estas são as defesas que o réu alega antes de discutir o mérito na sua contestação. Então é o tal do preliminarmente, vocês já devem ter ouvido isso, né? Preliminares. O que são preliminares? São aquelas alegações que nós trazemos na contestação antes de discutir o mérito, para demonstrar que falta algum requisito de desenvolvimento válido e regular do processo, falta pressuposto processual, para demonstrar que a parte é ilegítima ou falta interesse, não há aí uma das condições da ação, para demonstrar que o juízo é incompetente, também é uma questão relativa a pressupostos processuais, enfim, para demonstrar uma série de questões que nós vamos ver e que podem fazer com que o juiz nem chegue na análise do mérito, por isso que elas são preliminares, né? O professor Dinamarco,
clássico do processo, fundamental, né, pro processo civil brasileiro. Eu aprendi processo a partir dos livros do professor Dinamarco. Tem ainda, né, um artigo, e ele falava muito em palestras. Eu me lembro que logo no começo da faculdade, uma das primeiras palestras que eu assisti na vida foi do professor Dinamarco, e o tema era a triplicidade de questões no processo, né? Ele falava justamente dessa construção do juiz no julgamento no mérito. O professor Dinamarco tem um artigo clássico sobre tutela jurisdicional, que é fantástico, etc. E ele tinha o hábito, que a minha professora maravilhosa, a professora Denise Vaz de Paula Machado, também usava para nos ensinar isso, de usar uma escadinha, um desenho de uma escadinha. Então ele fazia uma escadinha, colocava embaixo da escadinha os pressupostos processuais, no meio da escadinha as condições da ação e no último degrau da escadinha o mérito. Justamente porque o juiz tinha que percorrer esse caminho para chegar lá no julgamento do mérito. Então, ter o direito à tutela jurisdicional, dizia o professor Dinamarco, é ultrapassar essas barreiras, esses 2 degraus da escadinha para chegar lá no direito ao julgamento do mérito. É isso que ele ia dizer, é ter, então, direito ao julgamento do mérito. Mas para isso precisávamos primeiro, no primeiro degrau da escadinha, parar ali, dar uma olhadinha para ver se os pressupostos processuais estão presentes. O juiz é competente, a petição inicial é apta, as partes são capazes, enfim, não há litispendência e coisa julgada, todos aqueles pressupostos processuais que vocês conhecem bem. Ah, tá tudo bem com os pressupostos processuais. Então agora vamos para as condições da ação. Legitimidade e interesse. A parte é legítima? Há interesse de agir? Sim, tá tudo bem. Opa, então o juiz chega no julgamento do mérito. Claro que aqui, para muita gente, nós teríamos agora um degrau só que integraria condições da ação e pressupostos processuais. Eu continuo achando que são coisas diferentes. Qualquer hora podemos falar sobre isso, né? Vocês não tiveram essa parte comigo, mas eu ainda acredito na existência das condições da ação e para mim elas são, sim, muito diferentes dos pressupostos processuais, mas o fato é que, independente de ser 1 ou 2 degraus, o juiz precisa percorrer essa etapa para chegar no julgamento do mérito. Inevitavelmente, ele não consegue pular para o último degrau da escada de uma vez só. É para isso que servem as preliminares, para que você demonstre para o juiz que ele não pode chegar no 3º degrau, para que você demonstre para o juiz que ele precisa parar ali nos primeiros degraus, no primeiro ou no 2º degrau, se houver segundo para você, justamente porque não estão presentes alguns requisitos, ou que alguma coisa precisa ser ajustada no processo antes de chegar lá na discussão do mérito propriamente dito. É isso que vai aparecer no 337. Quando vocês forem fazer a contestação, vai aparecer lá na contestação de vocês, preliminarmente, e aí vocês vão colocar os vícios, possivelmente, que a petição inicial do grupo que vocês estão impugnando apresenta, eventualmente alguma questão de legitimidade, etc. Ok? Bom, vamos olhar então para o 337 para vocês entenderem que defesas processuais são essas, tá? Depois nós olhamos mais especificamente para as defesas de mérito. Eu já me antecipei aqui, né? Já passei isso na frente, acabei falando das defesas de mérito, mas não tem problema. Depois a gente volta nelas, tá? Quando nós olhamos ali para o 337, eu peço que vocês também deem uma olhadinha nele, tá lá, incumbe ao réu, vejam bem, antes de discutir o mérito, preliminarmente, antes de discutir o mérito, alegar, 1, inexistência ou nulidade da citação. Nós já sabemos que a citação tem que ser válida, vocês conhecem todos os requisitos da citação, todas as formas e os requisitos, e a citação tem que ser válida. Se eventualmente a citação é nula, porque ela não atende um desses requisitos, ou inexiste citação, nós estamos diante de um vício que compromete o desenvolvimento do processo. Nós sabemos disso, nós já vimos isso também lá nas invalidades. É uma invalidade insuperável. Eu preciso corrigir isso. Então, se o réu vem e alega nulidade ou inexistência da citação, ele está trazendo um motivo que mostra que houve um vício no processo. Porém, nós também já sabemos, né, que ao alegar a nulidade da citação e apresentar a sua contestação, o réu supre a nulidade. Lembrem-se disso, né? Existe ali uma previsão específica para a citação, vocês já sabem disso, de que o réu vem para o processo e supre a nulidade de citação. Então, nesse caso, a contestação do réu vai ser aceita, eventualmente, se ela for intempestiva, o juiz vai verificar que houve nulidade da citação, portanto, não houve início de prazo para apresentar a contestação, e aí o réu, então, está comparecendo espontaneamente, e o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, mas ele vai alegar isso
na sua contestação, tá? Lembre-se então de tudo que vimos lá na citação. 2. Incompetência absoluta e relativa. Aqui temos uma novidade. A incompetência relativa no CPC de 73 era apresentada por uma pecinha que se chamava exceção, as exceções instrumentais. Então, quando o réu alegava a incompetência relativa, ele tinha que apresentar a contestação e a exceção de incompetência relativa. Eram duas peças, gente, não fazia o menor sentido. Agora não, assim como a incompetência absoluta, a relativa também é alegada em preliminar de contestação. Vejam que a incompetência relativa é uma nulidade, desculpem, é uma questão processual, é uma defesa processual dilatória, porque simplesmente pode haver a prorrogação de competência, pode haver a mudança do juízo competente, tudo aquilo que vocês já viram com relação à competência, tá? Mas também é alegável aqui na contestação. Se o réu alega a incompetência na sua contestação, existe uma previsão específica, que vocês também já conhecem, porque eu coloquei no material de vocês, de que o réu pode fazer o protocolo dessa peça no juízo que ele considera competente. E ali, essa questão já vai ser posta e, eventualmente, depois o processo pode ser designado para esse local. Tá? Então, também existe essa previsão para esse juízo. Existe essa previsão no código. Tá? Incorreção do valor da causa, quando o autor discorda do valor dado à causa pelo autor. Antes também havia no CPC de 73 uma peça específica de impugnação ao valor da causa. Agora não. Incorreção do valor da causa é matéria de contestação. Inépcia da petição inicial. Vocês já sabem quando que uma petição inicial é inepta. Nesse caso também, o réu pode, na contestação, preliminarmente arguir isso. Perempção, lembrem-se da perempção. O autor abandona a causa, da causa ao abandono por 2 vezes. Na terceira, o juiz diz não, né? Chega. E nesse caso, então, ele pode extinguir o processo sem resolução do mérito, então cabe ao réu alegar a perempção. Lembrando que para o abandono da causa se configurar, é preciso que haja pedido da parte contrária, pedido do réu, e o autor tem que ser intimado pessoalmente para dar prosseguimento à ação. Litispendência, 2 ações tramitando concomitantemente, 2 demandas iguais tramitando concomitantemente. Lembrando que 2 demandas são iguais quando elas têm mesmas partes, pedido e causa de pedir. São os elementos da ação, os elementos da demanda. Neste caso, se já há uma ação anterior idêntica àquela atualmente proposta, terá ali a possibilidade de se alegar a litispendência, um pressuposto processual negativo. Coisa julgada. Aquela ação é idêntica a outra que já terminou, que já formou a coisa julgada, e por conta disso é possível também alegar esse pressuposto processual negativo na contestação. Também causas idênticas aqui no caso, né? Conexão. Necessidade de reunião de ações. Conexão é motivo de reunião de ações, portanto, de prorrogação de competência, né? Porque elas possuem mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Lembrem-se da definição de conexão. Existe um interesse em se julgar concomitantemente aquelas ações para evitar decisões conflitantes. E também por uma questão de economia. Juntas-se, então, aquelas ações. Vocês também já viram a conexão. Incapacidade da parte. Defeito de representação ou falta de autorização. O menor veio sem a mãe representando. Falta de capacidade processual, falta de representação. Precisamos, então, corrigir isso. Ou mesmo não há capacidade. Alguma das capacidades ali não estão presentes. Dá para alegar também. É um pressuposto processual negativo. Dá para alegar isso também na contestação. Convenção de arbitragem. Existe uma previsão no contrato que essas partes fizeram, por exemplo, de que, havendo litígio, seria a arbitragem que resolveria e não a jurisdição estatal. Neste caso, o réu vem e alega esta questão também preliminarmente na sua contestação. Ausência de legitimidade ou de interesse, falta de condição da ação. Vem o réu, então, e alega isso na sua contestação, demonstrando que o autor é parte ilegítima, que o réu não tem que o réu é parte legítima também, ou que não há interesse de agir. Daqui a pouquinho eu vou explicar uma questão bem importante relativa à legitimidade para vocês também no CPC de 2015. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Era necessário apresentar caução, ou o autor tinha proposto uma ação anterior que foi extinta e não pagou as custas daquela ação e agora quer propor uma nova ação idêntica àquela, porque não formou coisa julgada, então é possível propor lá nas hipóteses do artigo 486, 485 e 486, por exemplo. Nesse caso, ele precisa pagar as custas da ação anterior para entrar com a ação nova. Não pagou,
incide aí essa possibilidade do inciso 7º, que também é possível de se alegar na contestação. E, por fim, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça, que vocês também já viram. Há, então, uma necessidade de se impugnar a gratuidade da justiça. Aquele autor não tinha o direito de receber o benefício da gratuidade da justiça. Então, vem o réu e alega isso na contestação. No CPC de 73, isso também era matéria de uma petição específica. Agora não. Agora a impugnação à gratuidade da justiça também vem prevista expressamente como defesa processual na contestação. Essas são as defesas processuais. Tem algumas nuances relativas a elas que eu quero aprofundar um pouquinho com vocês, em especial a da ilegitimidade. Já farei isso no próximo vídeo que teremos sobre essa matéria, pessoal. Até já!